Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre Lúcio Gonzalez. O Atlético treinado pelo argentino tem ou não tem modelo de jogo? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque o jornalista Vincenzo Dalicani publicou no portal Tretes uma análise do modelo de jogo apresentado pelo Atlético Paranaense desde que o treinador argentino Lúcio Gonzalez assumiu o comando da equipe principal do Furacão com a supervisão de Paulo Autuori, diretor técnico de futebol do clube. Nesse texto, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser conferir antes de ouvir o que eu tenho para dizer, o Vincenzo afirma que é impossível dizer que não há repertório, que não há padrão, que não há ideia de jogo com o Lúcio Gonzalez. E isso vai um pouquinho ao encontro, vai no sentido de concordar com o que foi dito no pós-jogo de ontem, de Bahia 1, Atlético Paranaense 1, aqui no canal Palavra do Atleticano, onde eu afirmei que o modelo de jogo do Lúcio Gonzalez e do Paulo Autuori, ele é pobre. Agora, para ser pobre, um primeiro requisito é que ele exista, né? E não se enganem, tá, pessoal? Eu sei que muita gente não gosta do Vincenzo, não gosta da maneira como ele fala de futebol, mas o Vincenzo tem sim conteúdo para transmitir, né? Tem conhecimento para transmitir. E o que eu vou fazer no vídeo dessa segunda-feira é tentar aprofundar um pouquinho essa análise, trazendo alguns exemplos e explicando alguns conceitos para que as pessoas possam entender exatamente em que pé o Atlético se encontra em termos coletivos. Então, por exemplo, e eu anotei uma série de questões aqui para ter certeza que eu não vou me esquecer de abordar nenhuma delas. O Vincenzo destaca já no início do texto a escolha da comissão técnica em marcar em bloco baixo. E o que define a altura do bloco defensivo, para quem não tem esse conceito muito claro na cabeça, é a região do gramado a partir da qual a equipe que está se defendendo passa a pressionar o jogador que possui a bola, o portador da bola, como gostam de dizer. E é importante que não se confunda a pressão defensiva com a pressão alta. A pressão defensiva é a pressão que se exerce sobre o homem que está de posse da bola. E a pressão alta é justamente a pressão defensiva sendo exercida de maneira coletiva desde o campo de defesa do adversário. Então, nesse sentido, o Atlético Paranaense tem trabalhado com duas linhas de 4 bem compactas em bloco baixo, ou seja, pressionando somente a partir do seu campo de defesa e bastante compactas entre si, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tanto verticalmente, né, no sentido do campo, então as linhas próximas entre si, quanto horizontalmente, jogadores das linhas próximas entre si também, de maneira a congestionar a região central do gramado em muitos momentos e assim forçar o adversário a trabalhar a bola por fora, diminuindo o perigo ou tentando assim diminuir o número de oportunidades cedidas pelo sistema defensivo do Furacão. Porém, uma situação que não foi falada pelo Vincenzo e que eu gostaria de abordar no vídeo de hoje, diz justamente respeito à questão da compactação ofensiva, porque estar próximo, você ter jogadores próximos uns dos outros, ele é importante não somente para se defender, é importante para permitir uma circulação fluida da bola quando o time tem a posse. E justamente isso é o que não acontece, porque desde que o Lúcio assumiu o comando, o Atlético tem trabalhado em um 4-2-3-1 que em muitos momentos se comporta como 4-2-4. Então, quando a equipe tem a posse da bola, muitas vezes a gente viu o Atlético dividido em dois blocos, com os zagueiros, por exemplo, mais um ou dois volantes, às vezes o Esquivel trabalhando por dentro também na construção, mas mais distante dos volantes, bem distante dos volantes, os meias e os atacantes, de uma maneira que quando a bola chega no Filipinho, no Eric, no Gabriel, eventualmente no Fernandinho, quando ele retornar, a alternativa acaba sendo quase sempre se valer de um lançamento longo, majoritariamente direcionado aos pontas, né? No caso de ontem seria o Unicão e o Tomás Coelho, para fazer com que a bola chegue no campo de ataque. Tanto é que se vocês pegarem o vídeo de melhores momentos disponibilizado pelo portal ge.com, né, que é propriedade, o portal da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, vocês vão perceber que foram somente 3 lances do Atlético Paranaense e todos eles iniciando a partir de um lançamento longo vindo do campo de defesa, seja do Filipinho, seja do Gamarra, e todos eles direcionados aos pontas. Qual é o grande problema disso, gente?
é que em muitos momentos vão se gerar situações onde o Atlético vai chegar ao ataque com 2 ou 3 peças contra um sistema defensivo praticamente montado, né, com 5, 6 defensores trabalhando de cada vez. Então, quase sempre inferioridade numérica, e inferioridade numérica, principalmente em uma inferioridade tão evidente, a tendência é que a equipe tenha muita dificuldade para criar mesmo, que é o que a gente viu ontem, o Atlético cedendo oportunidades ao Cruzeiro, ao Bahia, especialmente no segundo tempo, e tendo muita, mas muita dificuldade para criar. Tá? Tanto é que o gol sai de uma jogada atravessada do Filipinho para o Tomás Coelho, que leva vantagem individualmente sobre o seu marcador, que naquele lance especificamente era o Gilberto, lateral direito do Bahia, e encontra o Nicão na meia-lua, na próximo da marca do pênalti, para marcar o gol que seria de abertura do placar. Então, gente, o Atlético, se defensivamente tem um conjunto de ideias que tem funcionado, né, apesar da situação que se viu ontem, o Atlético tem conseguido se manter mais sólido defensivamente, especialmente nas últimas partidas. Ofensivamente, as ideias são muito poucas e muito limitadas, elas não têm a capacidade, na maior parte do tempo, de gerar superioridade, sejam elas numéricas, cinéticas, físicas, técnicas ou de qualquer outra natureza. O Atlético aposta muito na individualidade dos seus jogadores, especialmente nesse momento do Tomás Coelho, que vive uma grande fase técnica. Agora, individualidades no futebol moderno, no futebol em 2024, dificilmente elas vão te salvar sempre. O Coelho conseguiu salvar o Atlético contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Mineiro, e ontem não fosse uma bobeira nos minutos finais, teria provavelmente salvado o Atlético de novo. O Atlético sairia com uma vitória em mais uma jogada individual do Tomás Coelho, que terminaria com uma finalização do Nicão. Agora o Coelho, por melhor que seja a fase, e eu gosto do argentino, ele não é o Messi, o Maradona, para pegar a bola no campo de defesa, arrancar, driblar 6-7 e terminar dentro do gol todo jogo. Então o Atlético precisaria ter opções e mecanismos coletivos para criar situações e explorar a qualidade desses jogadores, porque o elenco do Atlético, gente, ele não é um elenco estrelado, mas ele nem é um elenco muito extenso em número de alternativas, mas muitos jogadores têm sim qualidade. O Tomás Coelho vem numa grande fase, o Bruno Zapelli tem qualidade técnica, assim como o João Cruz, o Fernandinho tem qualidade, o Christian, embora essa qualidade tenha aparecido pouco em 2024, é um volante que tem qualidade com a bola no pé. O Nicão, em algumas circunstâncias, pode funcionar como um jogador que prende bem a posse de bola. Então, o Atlético, se quisesse, se houvesse um interesse efetivo da comissão técnica por ter mais alternativas ofensivas, mais formas de criar, especialmente com a bola no chão, que é uma coisa que o Atlético tem abandonado quase que de maneira completa. Tanto é que ontem cedeu 74% de posse de bola, 25 finalizações e 7 grandes chances ao Bahia. O Atlético poderia sim ser mais competitivo. E por mais que eu reconheça que esse modelo de jogo rústico, né, eu gostaria de chamar de tosco, mas vou chamar de rústico, que é menos ofensivo, é menos ofensivo. Ele esteja sendo suficiente para salvar o Atlético de um rebaixamento que em alguns momentos pareceu certo, a verdade é que pelo conjunto de ideias que a comissão técnica demonstra ter, eu fico bastante preocupado sobre o que isso pode significar para o ano de 2025. E não se enganem, gente. Nesse momento, a não ser que aconteça alguma reviravolta muito surpreendente, a tendência natural é de uma continuidade do Lúcio, o que permite, novamente, que o autor seja um personagem central, seja ele a fonte de muita coisa que a gente vê dentro de campo. E aí a tendência é que esse futebol, por mais que possa assim ganhar um pouco mais de versatilidade, ele acabe se mantendo. O Atlético que abre mão da posse de bola, o Atlético que aposta muito em transições ofensivas, o Atlético de muitos lançamentos longos, o Atlético que não explora o potencial técnico que tem no seu elenco e que talvez seja o ponto central do texto que o Vincenzo publicou ontem. Um Atlético que não extrai desse elenco o que de melhor ele poderia oferecer em termos de rendimento. E mais do que isso, gente, um ponto que eu consideraria fundamental para a próxima temporada, para a renovação das esperanças do torcedor, passaria justamente por uma reformulação do elenco envolvendo uma série de lideranças que têm sido muito abraçadas pelo Lúcio. E aí a gente fala de jogadores como Thiago Heleno, Eric, Nicão, Pablo, o próprio Gabriel, que tem a sua permanência cogitada, mesmo sendo um jogador veterano, não sendo um titular, mesmo sendo um jogador com um histórico de lesão bastante grande, de lesões graves bastante extenso.
Então, tudo isso me preocupa muito, porque vai se afigurando uma temporada 2025 muito parecida com a temporada 2024. E isso, para quem tem como eu o objetivo de ver o Atlético jogando um bom futebol, jogando um futebol com alternativas, explorando seu potencial técnico, indo ao mercado e encontrando boas alternativas, mas também dando oportunidades às categorias de base, isso acaba me preocupando muito, porque da maneira como as coisas vão se desenhando, em 2025 é difícil imaginar algo muito diferente, tanto em termos de desempenho quanto em termos de resultado. Tá? Porque é aquilo que eu mencionei no final do pós-jogo de ontem. Se você cede 25 finalizações e 7 grandes chances de gol para o adversário, em 10 vezes você vai perder 9. O Atlético teve a sorte, né, foi beneficiado aí por uma grande atuação do Mikael e acabou não perdendo ontem. Mas é uma situação que me preocupa bastante. E eu sei que essa não é uma mensagem final feliz para um vídeo de segunda-feira, mas eu não posso deixar de manifestar essa minha preocupação, porque estar aqui discutindo o Atlético Paranaense com vocês todos os dias, né, e eu tenho feito um esforço para que isso realmente seja diário, né, vou tentar manter assim, pelo menos é o que eu tenho planejado para essa semana, realmente é o que me tranquiliza um pouco, e poder trocar ideias com vocês também é uma fonte importante para que eu possa repensar e imaginar outras alternativas. E por isso mesmo é que eu quero saber a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acham do futebol praticado pelo Atlético desde que o Lúcio assumiu, o que vocês gostam, o que não gostam, se ficariam com o Lúcio para 2025, se não ficariam e por quê. Se não ficassem, quem vocês imaginariam no comando? A gente realmente tem muitas decisões, ou a diretoria, na realidade, tem muitas decisões importantes para tomar assim que a permanência realmente se encaminhar, que é o que eu espero que aconteça já no próximo final de semana, com o Atlético vencendo o Fluminense, né? É o Fluminense? Eu acho que é, dentro da Liga Arena. Mas é isso, gente. Se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.